Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso consultório. Hoje temos um programa com temas dedicados à mulher, mas no fundo são temas que interessam a toda a sociedade, até porque há mulheres por todo o lado, nós queremos cuidar delas, mesmo que não seja uma mulher que me esteja a ouvir. Portanto, hoje é um programa com temas dedicados a doenças e a problemas de saúde e à saúde da mulher. Vamos falar do infarto na mulher, que consegue manifestar-se mais tarde, mas ser também mais fatal, por assim dizer. Consegue manifestar-se mais tarde, mas matar mais. E há sintomas, há sinais específicos para o infarto na mulher que importa reconhecer e desenvolvermos aqui no nosso programa. Vamos também receber dois especialistas mais à frente no programa, um que é especialista em cirurgia oncológica e o outro em... ambos, aliás, são especialistas em cirurgia oncológica. O que eu quero dizer é que vão ser dois especialistas de áreas que se vão complementar e que nos vão falar dos cancros mais comuns nas mulheres. Como sabem, há alguns cancros que nos vêm imediatamente à cabeça quando falamos de cancro na mulher, no aparelho reprodutor e por aí fora. Mas, de facto, o cancro é uma importante causa de morte, para além das doenças cardiovasculares. Importa-nos aqui explorar esse assunto, conhecer os sinais também. Vamos abrir a linha para que possa participar, por isso, se ficar com dúvidas, se quiser colocar alguma questão aos nossos doutores, aproveite. 225-083-204, consultório@portocanal.pt. Ora bem, isto era o que eu queria dizer. Um é especialista em cirurgia oncológica e outro é especialista em oncologia médica. Para quem esteja fora do assunto pode parecer a mesma coisa, é tudo oncologia, é certo, mas ambas as especialidades se complementam no tratamento da informação do que diz respeito aos cancros na mulher. Para já, vamos receber o meu primeiro convidado, é o Dr. Pedro Farte Abreu, é coordenador nacional da iniciativa Stent Save a Life, não perca tempo, salva uma vida, é assim em português. Muito boa tarde, Sr. Doutor, está bem disposto? Estou. Então vamos lá, para não criarmos já aqui ruído. Eu, por acaso, sei o que é um stent, já falei várias vezes sobre isso aqui no programa, mas há quem não saiba, infelizmente, que há quem ainda não saiba o que é isto. Mas podemos falar que iniciativa é esta, Stent Save a Life, antes de avançarmos para o infarto na mulher? A iniciativa é uma iniciativa criada pela Associação Europeia de Cardiologia de Intervenção, a EAPSI, que tem nos vários países da Europa e que agora se está a expandir também pelo mundo, um programa muito claro que é diminuir a mortalidade no infarto agudo do miocárdio. E a mortalidade no infarto agudo do miocárdio reduz-se com o tratamento precoce e interventivo na fase aguda do infarto. Principalmente em determinadas características do infarto, que são aquilo que nós chamamos de infarto com supradesnivelamento do segmento ST, que é uma Era um bocadinho complexo. Particularidade do eletrocardiograma. O eletrocardiograma diagnostica o infarto, confirma o diagnóstico do infarto e, se apresentar determinadas características, esses doentes beneficiam em ser tratados de uma forma muito precoce e submetidos a um procedimento que é um cateterismo cardíaco, ao qual se segue, na maior parte das vezes, o procedimento terapêutico, que se chama angioplastia coronária, e exatamente depois, a fase seguinte da angioplastia coronária, durante o mesmo procedimento, obviamente, a angioplastia é como que a abertura da artéria que está ocluída, a dilatação com o balão e depois a otimização desse resultado com a colocação de um stent. Stent, que é uma espéciezinha de um alargador. Uma malha, se imaginar nas esferográficas antigas aquela zona junto ao aparo, por dentro, aquela malhinha, pode ter essa ideia que é um stent. Obviamente que esse stent vem colocado no balão e depois, quando o balão chega à zona da lesão e insufla, vamos lá, ganha diâmetro, certo. O stent fica lá, o balão desinsufla, é retirado e o stent fica. Isso permite que a veia não entupa outra vez? Que a artéria fique aberta. Ok. A questão de ocluir ou não outra vez já é outra questão. Portanto, a iniciativa Stent Save a Life o infarto agudo do miocárdio sofreu uma grande evolução no seu tratamento. Na década de 60, tratar o infarto era a coisa mais arcaica que possa imaginar, não é? Nem havia unidades de cuidados intensivos,
Depois passaram a haver as unidades de cuidados intensivos, mas era um tratamento claramente conservador. Farmacológico, portanto, medicamentoso e conservador. As unidades de cuidados intensivos tiveram uma importância muito grande no tratamento do infarto porque começaram a impedir que as pessoas morressem no hospital com arritmias ventriculares malignas, portanto, que é aquilo que muitas vezes acompanha o aparecimento do infarto agudo do miocárdio. Depois, na década de 80, começou a aparecer um medicamento que era o chamado trombolítico, que era um medicamento que se fazia pela veia e que se destinava a desobstruir a artéria, mas a deixar-lhe uma estenose residual muito importante, quase suboclusiva. E se a grande vantagem desse tratamento era abrir a artéria e possibilitar que as células tivessem oxigênio, sim, o reinfarto com reoclusão era uma coisa podia também muito frequente. Claro. E depois começou a desenvolver-se o processo da angioplastia. A primeira angioplastia é feita por Andreas Urunzig em 1977. Nós tivemos agora os 40 anos da primeira angioplastia. Até vimos uma aqui, quer dizer, vimos o desenho, exatamente, o exemplo de uma. Portanto, é um processo com 40 anos, com balão, um processo muito artesanal, mas de facto absolutamente revolucionário. E que tem tido uma evolução esmagadora. A angioplastia, doutor, desculpe interrompê-lo, é para infarto agudo, é para uma situação aguda ou para o tratamento da doença antes de acontecer um episódio urgente? Exatamente. Essa pergunta é muito pertinente. A angioplastia é um procedimento que consiste na desobstrução da artéria que está doente. Essa artéria vai começar a ficar doente praticamente desde os primeiros tempos da nossa vida, não é que há aterosclerose, não é? Certo, as pois placas. Ou se desenvolve ou não se desenvolve. E, portanto, a angioplastia é o processo pelo qual o lúmen da artéria é restituído ao seu diâmetro normal. Pode e deve ser feito preventivamente, ou seja, no contexto daquilo que é a doença coronária estável, certo, a pessoa que tem sintomas, mas que ainda não chegou a ter um infarto, e depois, obviamente, na fase aguda do infarto. E como eu disse, na fase aguda do infarto, com estas características eletrocardiográficas, com supra-DST, deve ser feita imediatamente, e depois, se eletrocardiograficamente o doente tiver outras características, o chamado sem supra-DST, e se clinicamente estiver estável, ele deve ser submetido a cateterismo e angioplastia, idealmente nas primeiras 12 a 24 horas, mas há casos em que nós podemos protelar até às 48, 72 horas, mas 48. Portanto, o processo é um processo terapêutico, e que deve ser feito, idealmente, no contexto da doença coronária estável. Ou seja, como forma de prevenção. Exatamente, e não na fase aguda. Mas na fase aguda é fundamental porque diminui a mortalidade. Pois. E na doença estável não diminui a mortalidade. Entendo. É fantástico. Pode aliviar sintomas, não é? E alivia muitas vezes, mas não tem um reflexo na mortalidade. Agora, na fase aguda do infarto do miocárdio, aí sim reduz claramente a mortalidade. Então vamos lá concentrar-nos na mulher. As mulheres são um alvo mais fácil para o infarto? Há fatores de risco associados à condição de pura e simplesmente ser mulher ou não é assim? Bem, a doença coronária na mulher começa por se manifestar, de um modo geral, mais tarde. Mais tarde. Do que no homem. Cerca de 10 anos, em média. Hoje, talvez não estejamos a falar tanto assim, porque os hábitos das mulheres se alteraram. E se alteraram de uma forma muito significativa. Para melhor? Estes não necessariamente. Pois. Muito, do modo geral, para muito melhor, com certeza, como, enfim, toda a sociedade. Mas nestes, no que diz respeito à saúde e à saúde cardiovascular, para pior. Certo. E para pior, porquê? Porque passou a haver, obviamente, um consumo de tabaco, que não havia, e, enfim, não relacionado, obviamente, com a qualidade de vida, porque é uma coisa absolutamente fundamental na vida da mulher, que hoje que é a sua liberdade sexual, obviamente, a associação do tabagismo com a pílula... é uma bomba, eu sei. Contracepcional, é de facto uma bomba. E isso leva a que o infarto nas mulheres se
possa e começa a aparecer na década dos 30 anos, não é? E não é nada de especial que aconteça em mulheres fumadoras e que tomam a pílula. E não A sério? E principalmente se têm outros fatores de risco para doença coronária. Como obesidade, hipertensão, Não necessariamente, diabetes? não são muitas que são obesas, do modo geral, nessa altura, nem diabéticas. Algumas já são hipertensas e outras têm também colesterol. Sim. E depois há outra também muito importante, que é a história familiar. A história familiar na doença coronária não é como a cor dos olhos, nem dos cabelos, que têm determinado tipo de manifestações fenotípicas, ou seja, para o exterior. Mas há claramente importância quando há história familiar dos pais ou de tios direitos. E, portanto, a doença coronária na mulher é um problema sério, como eu disse, começa a manifestar-se, de um modo geral, cerca de 10 anos mais tarde. Mas consegue do ser que nos mais homens. mortífera? Consegue ser mais séria? Ela não é necessariamente mais mortífera. Continuam a morrer mais homens do que mulheres de infarto de miocárdio, porque ele é mais prevalente nos homens. A questão que se põe, se quiser, tem um pior prognóstico nas mulheres. O que é que isto quer dizer? E tem um pior prognóstico tratado ou não tratado. Mas mesmo tratado. E mesmo com angioplastia. Porquê? Na fase aguda. Porquê? Porque uma das coisas que nós, obviamente, sabemos é que o coração das mulheres tem uma dimensão mais pequena que o dos homens, mas há uma coisa muito importante. As artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o músculo cardíaco, São mais estreitas, são será? mais estreitas, Pronto, faz muitas sentido, não é? vezes mais tortuosas. O processo de angioplastia é um processo, às vezes, tecnicamente mais difícil, complexo. claro. E quando nos chegam a nós, as mulheres têm, de um modo geral, um coquetel mais explosivo. Aí sim, já têm mais obesidade, principalmente o perímetro abdominal, Sim, sim. diabetes, hipertensão arterial, portanto é um coquetel mais explosivo. E por isso tem um pior prognóstico, Entendo. é um fator de risco acrescido para a mortalidade hospitalar no Das infarto mulheres. agudo do miocárdio, o facto de ser mulher. Claro. Aquilo que eu li é que até os sintomas, até os sinais de que está a decorrer um infarto na mulher são diferentes. Sim, podem Portanto, aqueles ser. sinais que nós estamos habituados e podem que são ser divulgados diferentes. na comunicação Podem social, ser para estarmos diferentes, alerta, com certeza. são diferentes porque Nós em que sentido? costumamos, e isto agora, se me permite, volto também à questão da campanha do Stand Save a Life, Sim. que uma das coisas fundamentais é exatamente, tem dois objetivos, que é a identificação dos sintomas pela população e depois a forma como os doentes devem atuar nessa fase dos sintomas. Mas, portanto, na parte dos sintomas, é assim, de um modo geral, o infarto cursa com uma dor opressiva, torácica, muitas vezes de mão É a ideia aberta. que as pessoas têm, mas é verdade, não é? É mesmo verdade, assim. É Pronto. verdade, na maior parte das vezes, Sim. é verdade. Uma sensação de opressão, de angústia, de mão aberta, Sim. não é? Com sudação, irradiação aos braços, às vezes às costas, aos maxilares, como se fosse uma dor de dentes, não é? Isto é o sintoma típico da dor anginosa e da dor do infarto do miocárdio. Ok. Se for da parede inferior do coração, muitas vezes pode mimetizar o infartamento como se a pessoa tivesse feito uma digestão difícil e como se estivesse nauseada, com vômitos, etc. Nas mulheres não é, de um modo geral, tão marcante esta presença de sintomas. Ou seja, se calhar deixa mais dúvidas. Deixa mais Não é? dúvidas e as mulheres, de um modo geral, porque até como nós sabemos desde sempre na história, não é? Tirando aquelas que são muito piegas, obviamente, que há em todo o lado, não é? E que se queixam por tudo e por Também há nada. homens, Óbvio. também há Não, mas é isso que eu vou dizer. A mulher tem uma relação com a dor e com a doença muito mais forte que o homem. Tolera mais a dor, do modo Sim, geral. entendo isso. Tolera muito mais os sintomas, achando que algumas coisas são mais naturais. Isso faz parte dos aspectos culturais, Sim, sim, eu não é? E, portanto, tem às vezes uma valorização desses sintomas mais difícil. E isso faz uma coisa muito importante. Ou, pura e simplesmente,
não é diagnosticado na altura, certo, não é? Ou é diagnosticado mais tarde. Pois, claro. E aqui a questão do tempo é fundamental na abordagem do infarto agudo do miocárdio. E isto agora, se me permite, pronto, a questão dos sintomas e a campanha que nós temos e que vamos procurar levar a todo o país de dinamização e de ensinamento dos sintomas que eu acabei de referir, mas os de outros também, o cansaço extremo, náuseas, as náuseas, dores os de vômitos, estômago, pronto, suores. aquilo que eu tinha dito da parte que pode misturar-se mais com a parte do aparelho digestivo, depois diz respeito à rapidez do tratamento. E, portanto, aqui a rapidez do tratamento e a forma como os doentes, uma vez reconhecendo estes sintomas, devem atuar é fundamental. E porquê? Os doentes devem atuar? Os doentes devem atuar. Devem atuar. Quando eu digo devem atuar, devem fazer o quê? Devem ligar o 112. E porquê que ligar o 112 é absolutamente fundamental? É a mesma história do AVC. Se quiser, é a mesma forma do AVC. Tem de ser rápido e já está todo o hospital programado para nos receber, é assim? Nem todos os hospitais, e por isso também é fundamental que se ligue o 112. Primeiro, a questão do 112 significa que a chamada vai para o 112, o 112 faz uma referência para o CODU, para o Centro Operacional de Doenças Urgentes, identifica os sintomas do doente e, se lhe parece, obedece a uma checklist e, se lhe parece, manda a ambulância com capacidade para tomar determinadas decisões médicas e que podem mesmo passar, e isto é fundamental, por aquilo que é a maior causa de mortalidade pré-hospitalar, que são as arritmias, como muitas vezes se apresentam como morte súbita no infarto agudo do miocárdio. Não é? Tocando isto por miúdo, já na ambulância a pessoa já vai ser tratada e controlada. Exatamente, se que pode. E depois, a questão fundamental é a ambulância, essa ambulância faz chegar esse doente ao sítio certo. É porque nem todos os hospitais têm cardiologia de intervenção 24 sobre 24 horas. Ou seja, capacidade para terem um laboratório de hemodinâmica, que é onde se faz o cateterismo e a angioplastia, para tratar imediatamente esse doente. E, portanto, a ambulância leva as pessoas para o sítio para o sítio certo. Exatamente. Isto é muito importante. Por exemplo, no Porto, eu neste momento, são coisas, obviamente, que agora me tenho que documentar melhor, mas parece-me óbvio, quer dizer, há 3 hospitais fundamentais no Porto, não é? Porto Gaia, e todos eles têm o conjunto que é urgência aberta à rua e cardiologia de intervenção 24 sobre 24 horas. Estamos a falar de São João, de Santo António e do Eduardo Santos Silva, em Gaia, não é? O Hospital de Gaia. Portanto, aqui muitas vezes, se bem que seja absolutamente fundamental ligar o 112, muitas vezes não acontece aquilo que nós temos que lutar contra, que é o doente não ir pelo 112, ir pelos bombeiros ou às vezes não devendo... Ou pelos próprios meios. Pelos próprios meios, mas acaba por ir para o hospital da área e o hospital da área tem este conjunto de coisas, que é uma urgência aberta à rua e cardiologia de intervenção 24 sobre 24. Em Lisboa, por exemplo, nós temos uma série de hospitais, mais até do que no Porto, que fazem cardiologia de intervenção, mas se quiser a interseção, ou seja, aquilo que é comum aos hospitais, que é terem uma urgência de 24 horas aberta à rua e terem uma urgência de cardiologia de intervenção, portanto, a reunião, a interseção destes 2 conjuntos só está presente em 2 hospitais na região de Lisboa, que é Santa Maria e o Hospital Fernando da Fonseca. E, portanto, isto significa que muitos doentes, se não ligarem o 112, podem ir por engano, por exemplo, parar... E estão a perder tempo. Ao Hospital São Francisco Xavier, ao Hospital São José, ao Hospital de Cascais, e depois aqui há um problema seríssimo, que é o diagnóstico é de facto feito. E depois há a questão do transporte interhospitalar. E a questão do transporte interhospitalar é uma questão muito importante, porque é difícil do ponto de vista logístico. E enquanto o doente está num sítio que não é o correto, não está
no sítio onde precisava E as estar. horas não param de contar. E as horas não param de contar, e como nós costumamos dizer, cada minuto é músculo e, portanto, isto é absolutamente fundamental. Portanto, pôr toda esta rede, eu dei 2 exemplos, Porto e Lisboa, mas há muita coisa para fazer, mas a mensagem e a campanha e a mensagem que eu queria deixar é o reconhecimento dos sintomas por parte do doente, é absolutamente fundamental, e é o ligar para o 112, porque o 112 tem capacidade de dar algum tipo de tratamento que pode fazer a diferença. Porque as pessoas pensam muito no tempo, dizem, eu ponho-me num carro com um familiar e vou para o hospital, só pensam no tempo, mas na ambulância já estão a ser tratados. Repara uma coisa, nós tínhamos, há 2 coisas absolutamente fundamentais. Uma é aquilo que nós chamamos o tempo porta-balão, e em que o tempo porta-balão é o tempo que leva entre o doente chegar ao hospital e o balão abrir a artéria. E nós aí praticamente temos tudo otimizado. Temos, o que podemos ganhar super são treinados. 5 minutos, pouco significado tem. Depois há aquilo que é fundamental, que é o tempo de isquémia total. E o tempo de isquémia total é o tempo que medeia entre o início dos sintomas e o início do tratamento. E, portanto, percebe que tudo isto tem que estar perfeitamente cronometrado quase. Bem definido para que este tempo de isquémia total seja... Aí sim, nós temos muito que fazer para o podermos reduzir, porque aí é que, de facto, vamos ter a grande diferença. E mais do que isto, temos possibilidade de evitar aquilo que é o grande problema do infarto, e todos nós conhecemos casos destes, que é a morte súbita, por arritmia ventricular maligna, que é sobre isso, e a Sociedade Portuguesa de Cardiologia vai agora implementar exatamente um programa para a prevenção da morte súbita, que é aquilo que é fundamental também. Não é só a doença coronária que mata subitamente, mas é essencialmente a doença coronária que mata subitamente. São mensagens muito, muito, muito importantes para passar lá para casa e para quem está a ver tem responsabilidade sobre o outro também para que partilhem esta mensagem do 112, dos sintomas, é mesmo muito importante. Ora bem, nós já temos a primeira pessoa em linha, Sr. Doutor. Podemos começar? Claro. Temos a Maria Carinha, tem 69, salvo erro, não é, Maria? É sim. 69. Está bem disposta, Maria? Estou sim. Então quer colocar uma pergunta? Força. É o seguinte, eu há cerca de 3 anos senti-me bastante mal, com a dor muito grande no peito, no braço, nas costas, mas acomodei-me. Sim. Porque a minha mãe já tinha falecido com um infarto agudo do miocárdio. Não pôde ser intervencionada porque já tinha tido 3 e ao 4º faleceu. Entretanto, eu como me senti assim, deduzi logo pelos sintomas que devia de ser o que se estava a passar comigo. Sim. Mas acomodei-me um bocadinho. Foi ao médico? Não. Foi ao médico? Não. Não, isto deu-me de noite. Deixei-me estar a noite inteira com aquela dor. Sim. De manhã não podia mais e pedi ao meu marido que me chamasse um seguro ao qual eu pertencia. Sim, um médico a casa. Sim. Sim. E o médico a médica viu umas tensões e disse, marcha-te para o hospital. Não era portuguesa. Sim. Disse, marcha-te para o hospital, estás infartando. E eu disse ao Maurício... Mas teve o infarto, Maria, ou não? Tive. Teve o infarto. O que quer aproveitar para perguntar ao Sr. Doutor, Maria? Ao Sr. Doutor, é que eu pus a tal... válvula de stents, ou o que é que foi? Sim. Fiz cateterismo logo, quando cheguei ao hospital, e introduziram-me, eu estava acordada, a falar com o seu doutor, ele perguntou-me sempre se eu estava bem, fez-me a intervenção, foi relativamente em pouco tempo. Maria, tem de colocar a sua pergunta ao seu doutor. Maria, o que quer saber? Eu quero saber, doutor, porque eu agora ando com
umas arritmias um bocado esquisitas, não sei se é ânsia. Se é ansiedade ou se estará relacionado, não é? É porque eu vou fazer uma intervenção ao estômago, ou seja, porque eu ganhei muito peso, porque entretanto estava no hospital, tive um AVC. Sim, pronto. Seguido Já do nos deu infarto. aqui muita informação, doutor, se quisesse colocar alguma questão à Maria. Claro. Não, Está nesta câmara aqui. Vamos lá ver. Pronto, lá está. Aquilo que eu acabei há pouco de dizer relativamente às mulheres, não é? Isto não é... É assim porque é assim, culturalmente é assim, valorizam menos, às vezes pedem menos ajuda. Os homens são mais, agora aqui sim, de modo geral, às vezes mais piegas com as queixas e entram mais em pânico, mais breve, etc. Portanto, esta senhora infartou durante a noite, não é? As coisas felizmente não correram mal, portanto, e felizmente não correm mal, na maior parte das vezes, não é? Mesmo que as pessoas não recorram, enfim... Mas depois foi ao hospital. E aquilo que nós temos obviamente uma janela de tratamento que vai indiscutivelmente até às 12 horas. Desde o início de sintomas, em que devemos, obrigatoriamente, tratar os doentes desta maneira, com cateterismo. Estamos a falar do infarto, que provavelmente, eu só não sei como é que a médica, sem mais nada, só com as tensões, diagnosticou um infarto, mas fez um diagnóstico, pelos vistos, assustadíssimo. Pronto. Pelas queixas, obviamente, com certeza, mas pelo menos a suspeita diagnóstica. E pela história familiar também, não é? Era importante. Portanto, as primeiras 12 horas, indiscutivelmente. E depois podemos alargar isso até às 24 ou mais, se houver recorrência de sintomas. E basta que haja sintomas para haver músculo viável, a maior parte das vezes. E, portanto, obviamente que havendo músculo viável, o procedimento ainda faz todo o sentido ser feito. O que é que muitas vezes acontece, eu não sei se foi o caso, obviamente, pelos vistos parece que já passaram 3 anos e pelos vistos a situação tem corrido bem, obviamente que estes doentes precisam de ser seguidos, têm que ser seguidos, devem ser seguidos, porque há toda uma questão de medicação, obviamente, em primeiro lugar, que tem que ser muito bem estabelecida e esta medicação está, enfim, não há que inventar. Sim. As coisas estão perfeitamente definidas sobre que tipo de terapêutica estes doentes devem fazer, mas, obviamente, quanto mais tempo passou sob a intervenção, provavelmente mais células morreram. Menos bem ficou a função ventricular esquerda. Portanto, a senhora nem deve desvalorizar estas coisas que sente. Não deve desvalorizar, porque estas sensações de arritmias, das duas uma, ou são arritmias provocadas por um certo grau de disfunção ventricular esquerda que ela eventualmente possa ter. Ou mesmo ansiedade Ou então terá entrado, porque também é uma coisa frequente, e até porque fez o AVC, terá entrado se calhar em fibrilhação auricular, que é uma arritmia que não é grave, quer dizer... Sim. Mas que é, se não for tratada depois medicamente com anticoagulantes, pode exatamente dar origem a um acidente vascular cerebral embólico. E, portanto, a mensagem é esta. O tratamento, a doença coronária não, é uma doença que não tem cura. Ponto número 1. Mas tem de ser acompanhada de perto, não é? Não, exatamente por isso. Mesmo tratado e bem tratado, e nós em Portugal somos bons a tratar a doença coronária, não ficamos a dever nada a ninguém no resto do mundo, portanto, mesmo bem tratado, com excelentes resultados, esta doença é uma doença progressiva e vai evoluindo. Naturalmente, claro. O controle dos fatores de risco, aquilo a que nós chamamos a prevenção secundária, é absolutamente fundamental para, pelo menos, impedir ou minimizar aquilo que é a progressão natural de uma doença que é crónica. Muito bem. Ficaram mensagens claras para a Maria Carinha e para todas as pessoas que nos ouvem, mas temos mais uma senhora a querer falar com o seu doutor, é também Maria Pereira, 60 anos. Olá, boa tarde, Maria. Boa tarde. Pode colocar a sua questão, por favor. Sim, muito obrigada. É o seguinte, não é comigo, é com o meu marido. O meu marido tem 50 anos. Dá-se o caso que aqui há uns tempos, quer dizer, aqui há dias, sentiu uma dor no coração, dava-lhe arritmias, apertava-lhe a garganta, tinha suores, foi ao médico. O médico mandou-lhe fazer a prova de esforço, um eletrocardiograma, o ECG,
e essas coisas todas. Diz que não encontra nada, mas a mãe já morreu com um infarto, uma irmã com 60 anos foi desentupir a veia, e eu não sei se é ansiedade ou o que é, sei que tem aquele afrontamento e a Maria quer questionar isso ao seu doutor, não é? Se tem uma preocupação fundamentada, És doutor. uma pergunta muito importante e que me vai permitir dizer algumas coisas exatamente sobre isto, que é a prevenção antes do infarto, claro. E nomeadamente a idade em que isto se manifesta, os 50 anos, e aquilo que são alguns meios de diagnóstico que são feitos e o valor diagnóstico que eles têm. Vamos lá ver, o mais importante, e eu, por aquilo que esta senhora referiu, até prova em contrário, queixas com estas características são queixas absolutamente que não devem ser menosprezadas. Portanto, esta situação carece indiscutivelmente de uma investigação muito clara. Segundo aspecto, obviamente que num homem de 50 anos, nós podemos, e temos variadíssimos exemplos sobre isto, o eletrocardiograma em repouso e mesmo a prova de esforço podem ser normais. Isto porquê? Porque a probabilidade de um homem de 50 anos, como este, ter doença coronária de um só vaso, de uma das 3 artérias do coração, é muito grande. E muitas vezes, mesmo com sintomas, a prova de esforço pode deixar passar esta doença coronária de um só vaso. Nisto, esta senhora e o marido têm também responsabilidades, estão a insistir, estão a questionar, têm de o fazer. E, portanto, há outro tipo de exames com uma capacidade diagnóstica muito superior às provas de esforço, que devem ser realizados, neste caso, porque a clínica aqui é absolutamente fundamental. E estes sintomas clínicos são, pelo menos, para porem qualquer médico alerta. E do meu ponto de vista, e não querendo, enfim, ferir suscetibilidades, não, mas tem de dar a obviamente, sua opinião. uma prova de esforço negativa neste doente não significa, não é um descanso completo. Há outro tipo de exames. O que é que o marido desta senhora deve fazer já, doutor? Na sua opinião? Eu acho que deve ouvir outra opinião. Ok. E dentro dessa outra opinião eu penso, principalmente, eu não queria, mas as pessoas que estão mais, os cardiologistas mais ligados à doença coronária, os cardiologistas de intervenção, que são os que fazem os cateterismos e as angioplastias, eu não estou a dizer com isto que este doente tenha indicação para fazer um cateterismo para já. Às vezes, até pode ser o primeiro exame. Se uma pessoa que não tinha queixas e que subia à rampa e ia buscar, por exemplo, eu nunca mais me esqueço deste exemplo que vou dar e não tem nada a ver com 50 anos, tem a ver, olha, um dos doentes mais idosos que tratei já tinha mais de 90 anos e quando foi hospitalizado com uma dor no peito, dizia que todos os dias ia comprar o pão e o leite para ele e para a mulher tomarem o pequeno almoço. E subia à rua. E dá uma semana para trás, não conseguia. Tinha uma sensação. Ele fez eletrocardiograma e, obviamente, que fez cateterismo sem fazer mais nada. E tinha, de facto, uma lesão crítica de uma artéria que foi tratada e, seguramente, continuou a ir comprar o pão e o leite. Neste caso, e por isso eu quero dizer que o cateterismo, muitas vezes, pode ser o primeiro exame se a clínica é absolutamente indiscutível. Evidente, claro. Mas há outros tipos de exames, e nomeadamente aos 50 anos, e a mensagem que eu queria deixar é esta, nós temos um meio não invasivo muito importante, que é o angiotaque das coronárias. O angiotaque das coronárias é um exame com um valor preditor negativo muito grande. O que é que isto quer dizer? Se é normal, há tranquilidade. Se há qualquer coisa, mesmo pequenina que seja, devemos continuar a investigação. Sim, e, portanto, senhor. Esta era a mensagem que eu queria deixar. Mensagem muito clara, Maria. 50 anos, o seu marido não deve ficar por aí.
Muito bem. E não vão ficar certamente, porque a Maria já demonstrou aqui interesse e por isso nos ligou. Doutor Pedro Farte Abreu, muito obrigada por ter vindo. Foi muito esclarecedora a nossa conversa. Nós a seguir vamos continuar a falar da saúde, vamos falar de doenças também, mas vamos falar da saúde na mulher, vamos focar-nos na doença oncológica. Se quiser participar, pode também fazê-lo, 225-083-204, consultório@portocanal.pt. Já voltamos, até já. Muito obrigado. Obrigada.